E já que você falou de Áries e Touro, o ariano é aquele mesmo que é a cabra montanhesa, que vai e rompe para depois ver o que ele estava buscando? Ele tem essa característica mesmo? A energia de Áries tem a energia do guerreiro, do impulso, né? Então é aquele que vai e realmente abre os caminhos, né? Então o Áries, ele também vem como aprendizado, né? Que nasceu em abril principalmente, em queimar tudo aquilo que não é ele, né? Então o Áries, ele vem para se individualizar, saber quem ele é. Por isso que muita gente fala que Ariano tem personalidade forte, né? Porque ele vem para descobrir quem ele é. Então vem a chama forte de Áries para queimar tudo, todas as máscaras, tudo aquilo que a gente criou, que a gente achava que era a gente para agradar, vem com essa chama para queimar tudo. Legal. O próximo signo é? Depois vem Touro, né? E o Touro? Tem essa coisa que o Touro gosta de comer bastante, que o Touro gosta de coisa boa, que o Touro é isso. Elemento terra, né? Sim. Mas me fala a tua linguagem. Esqueça essa linguagem que o pessoal comenta. Sim. O Touro é muito, muito legal. O Touro, porque realmente, né? Tem essa coisa. O Touro, ele é regido pela Laríngeo. Isso. Então essa região aqui é a mais frágil para ele, né? Consequentemente é a que mais também estimula. Então o Touro, ele, até se tu pegar às vezes as pessoas de ascendente, isso não é geral, né? Tá. Mas ascendente de Touro, ela vai ter um pescoço mais largo, mais forte. E os taurinos em si, eles podem ser um pouquinho robustinhos assim, né? Tá. Mas não é regra, né? Entendi. O Touro, ele vai falar da energia da instabilidade, né? Então é uma energia também de manter aquilo que é da matéria, né? Então, se eu tenho, ele gosta de adquirir coisas que fazem ele se sentir à vontade, confortável na matéria. Então ele normalmente são tranquilos, né? Que nem tu vê uma vaca, um boi, um touro, eles são tranquilos, a não ser que tu realmente tira ele de sério. Aí sai da frente. A minha mãe, Dona Janete, taurina, uma paz, nunca vi se irritar. Então, tem lógica. Mas, claro, tem todos os Mas não outros quer componentes. dizer que... Tem todos os outros componentes do mapa. Muito bem. Mas uma coisa de maio e de touro, por exemplo, principalmente quem nasce em maio, é a fertilidade. Então, o touro fala dessa terra fértil. Então, tudo que o touro quer, ele pode ter. Se ele souber... plantar, cultivar. Né? Porque a terra é fértil pro taurino. Só que, por exemplo, botei 4 bananeiras na minha terra. Se tu não podar a banana... não regar... Não vai dar nada. Então, assim, tu tem que saber tirar as coisas também. Por exemplo, eu tô com uma árvore aqui que não tá dando fruto. Se eu não tirar aquela árvore do meu quintal, o que eu vou plantar no lugar se ela tá ali sem dar fruto? Tá certo. Tem que saber excluir para poder plantar novos frutos, porque tudo que tu plantar vai crescer e vai dar fruto. Muito bem, Christopher. Aí Gêmeos é aquele que conversa com todo mundo, faz amizade com todo mundo, é comunicativo? Nem todos. Vamos lá. Nem Fale. todos. Conte-me. Então, vai mudar muito com toda a tua composição do mapa, né? Então, assim, não adianta a gente também focar muito nisso. Não sou assim, é porque tem o mapa inteiro, né? Então, por exemplo, um Gêmeos com ascendente em Virgem. Só essas duas partes já vai dar uma quebra nesse geminiano. Então o geminiano, com um ascendente Virgem, ele não vai ser tão falante assim. Porque o Virgem, ele tem uma coisa de observar primeiro, sentir bem primeiro, observar. Quando ele se sentir confortável, aí sim que ele vai se soltar, né? Então eu sou ascendente Virgem. Sou leonino, mas sou ascendente Virgem. Entendi. Então tu já dá a entender por que eu sou calmo, mais tímido. Porque não sou aquele leão espafacoso, por quê? É um ascendente segura, mas claro, tem várias outras coisas que também pode fazer isso, né? Entendi. Mas o Gêmeos, ele em si, ele é muito ligado ao conhecimento, né? Então, as novas ideias, leituras, a comunicação, a expressão, a viagens também. Geminianos que eu conheço, coincidentemente, são
essa característica mesmo. Uhum. Eles gostam muito de conhecer as coisas. Pode ser até um papo raso, né? Uhum. Mas ele vai gostar de saber vários papos rasos, por exemplo. Vários. Isso aí, Vários. esse é o geminiano. E ele conecta muito rapidamente as coisas, os assuntos. Eles muitos são brincalhões, né? Porque a mente deles funciona de uma maneira tão veloz que eles fazem pontos que tu nunca imaginaria fazer, sabe? Cara, você vai falando, já me vê 2, 3 pessoas que é exatamente o que você está falando. Coincidência ou não é isso. Câncer, Câncer, elemento água, elemento é água, o caranguejo, caranguejo, duro por fora e mole por dentro, se protege, ele anda de lado, né? anda de lado. Então, E tem essa coisa do emocional mesmo? tem. Ele é por exemplo, o Gêmeos era o ar, né? O pensamento. O Câncer é água, né? Então ele é voltado às emoções, aos sentimentos. Então o Câncer, de todas as águas, é a água que mais realmente volta para o passado, né? Então, sabe aquelas memórias? Porque água é memória também, né? Ou, se É é. que então, como ele tem essa coisa de ser muito emocional, muita água, ele volta assim com uma facilidade para o passado, para as memórias. E nosso corpo é quase todo de água, né? Então, imagina para um canceriano. Deve ser complicado, né? Então, o canceriano ele navega muito nas emoções e ele tem uma coisa muito interessante que é acolher, né? Então, câncer é a energia da mãe água, né? Que legal. Então, a água é uma grande mãe, né? Tanto que o nosso planeta é de água e é uma grande mãe, né? Exatamente. Então, dá para dizer que câncer representa muito essa grande mãe. Então, ele vai acolher, nutrir, né? E proteger, né? Só não pode sofrer, né? Não pode sofrer. Aí tem que trabalhar. Tem que trabalhar as questões Essas passadas, questões. as emoções principalmente, né? Isso. Saber diluir. Então, no momento que a gente guarda uma água é emoção, né? No momento que eu guardo uma água, uma emoção, eu tô deixando essa água parada. E o que é isso? É uma má água, né? Uma mágoa. É uma água mágoa. parada. Então, Gostaram? as Entenderam? águas precisam fluir no nosso corpo. Então, por exemplo, nosso cardíaco, quando o nosso cardíaco, o chakra cardíaco está parado, está travado, é porque as águas não estão fluindo. No momento que tu perdoa ou se liberta de um sentimento, deixa aquilo fluir e até mesmo trancar choro, por exemplo, isso aí é trancar a água, né? Deixar a água parada. Então, chorar, homem que tem muita crença de não pode chorar, né? Tem muito chakra bloqueado por causa disso, né? Então tem que chorar quando tem que chorar, tem que sorrir quando tem que sorrir, tem que sentir quando tem que sentir e deixar aquilo fluir, né? Então o câncer tem que aprender muito isso. E ele se cura muito com a família, né? Porque a família é um núcleo muito importante para câncer. Né? Mágoa. Nossa, eu vou guardar essa pro resto da minha vida. Cardíaco, elemento água. Muito que bem. Leão? Leão. Você conhece? Dessa vez eu nasci como leão. Então. Leonina, essa história do palco mesmo, gosta do. Então. Elemento fogo? Elemento fogo, né? A gente vê que Áries é um elemento fogo, assim, mais uma fogueira, assim, pegando fogo, né? Tá. O elemento de Leão é um fogo já mais centrado, né? Um fogo mais burilado, nesse sentido de... Tá. Né? Então é um fogo que ele já passou por misturações dos outros elementos e não é um fogo puro que nem o Áries, né? Então o Leão, ele vai ter essa chama, né? Que o elemento fogo é a chama do espírito, né? É a vivacidade, a vontade de viver a vida e se conecta com o divino, com o espiritual, por ser esse elemento divino, né? Então, todos os fogos, eles têm essa coisa, né? De ser mais vívido, mais alegre e tal. Mas o leão vai para a questão do centro das atenções, do centro de si mesmo, que ele é regido pelo Sol, né? Ele é o mais... Verdade. O Sol, ele é o centro do sistema solar. Então, para o Sol, todos os outros estão olhando para ele. Todos os outros... Que o Sol é o centro, né? Todos vivem pelo Sol. E o Sol faz todos viverem. Entendi. Então, o leonino tem essa coisa... É característica, né? Leonino tem essa coisa de ser o centro, Ser o né? centro. Porque ele sente que ele é o centro da vida dele. Bem. Então, assim, não é que ele se exiba e tal,
Pode até acontecer, né? A energia, a pessoa, a energia é energia, né? Tem que tomar cuidado com o ego. Sim, sim. Esse é um trabalho que tem que ficar ligado pro Ficar leonino, atento. ficar atento pro leonino. Tá. O que acontece, né? Como o leão ele consegue se autocentrar muito facilmente, ele pode ir muito pro ego, né? Uhum. Então, assim, se eu não trabalhar o meu ego, trabalhar o meu egoísmo, por exemplo, uma coisa que também pode ir muito para leão. Porque o leão, ele sabe que ele é importante, né, para ele, né? Então, o foco da visão dele é muito voltado pro eu. Isso ele é capaz de fazer várias coisas, e essa visão de saber que ele é importante para ele, isso traz uma energia, né, também, que as pessoas notam. Então, as pessoas vão falar, ele é metido e tal, mas quando vê, nem tá percebendo que as pessoas estão falando. Entendi. Ele não é nem de propósito. Não é de É o estilo, é o perfil dele. Às vezes até brinca de propósito, porque vai na onda, né? Mas é o estilo É dele o estilo mesmo. dele. É. Entendido. Uhum. E aí nós vamos pro elemento terra árida, que é o virgem. Isso. O Virgem é a terra da colheita, né? Então, a gente plantou lá em maio e agora a gente colhe aqui em setembro, né? No Virgem, né? Então, Virgem... Então ele é a terra, não é árida, ele é a terra da Não, colheita. a terra árida é a de Capricórnio. Tá vendo? Eu não sou astrólogo. A terra da colheita. Então, o Virgem, ele, além de ser, né, colher os frutos que ele proporcionou, ele se dedica muito a aprimorar as coisas, né? Então, o símbolo de Virgem é a ordem no caos, né? É aquele que põe a ordem no caos. Então, eles são, sem o Virgem, o mundo seria uma bagunça, né? Então, os Virgens, eles são muito importantes para trazer essa ordem, né? Então, ele é representado pela uma virgem mesmo, né? Tem essa representação da fertilidade, da abundância. Ela é muito conectada à natureza, né? A pureza do contato com a natureza. Então, os virginianos, eles têm um contato com a natureza diferente. Eles têm uma coisa, claro que, né, vai depender do mapa inteiro, mas de alguma forma ele é puxado para essa energia da natureza, né? Então, vem essa conexão com a... Então, muitos trabalhos também manuais, eles têm essa habilidade com as mãos, então, de fazer as coisas com a mão de uma forma perfeita, né? Que tem aquela coisa outro mito, que é o de Hefesto, né? Hefesto é o grande artesão dos deuses. Uhum. E aí Zeus pediu, faz isso, ele vai fazer melhor do que ele pediu. Eu sou virginiano, e aí vendo essas piadinhas de signo, de presente, qual o presente que você daria para tal signo? E quando chegaram no virginiano, falaram assim, dá uma caixa de ferramenta. Eu dei tanta risada, falei assim, mal sabe que eu não posso passar em frente a uma loja que eu compro uma ferramenta. Eu tenho ferramenta que eu nem sei usar. Eu falei, mas por quê? Aquela coisa do consertar, do arrumar, do ser solícito, né? Então isso um mito é falar que o virginiano, ele é organizado. Todos os virginianos que conheço é uma bagunça, larga as coisas. Ele cobra a organização. Não quer dizer que ele é organizado, ele quer ver as coisas organizadas. Não significa que ele, teoricamente, seja completamente organizado. Mas ele gosta dessa organização. Estou falando por mim, né? Faz sentido isso? Sim, sim. Por exemplo, eu tenho ascendente virgem. Caso uma bagunça. Só que onde eu vejo o virgem em mim, é aí que tá, né? A gente pode ter essa força muito forte de deixar as coisas perfeitas, né? De ir até o final, né? Tipo assim, faz esse serviço. Eu vou fazer serviço, mas eu vou demorar, mas eu vou fazer bem feito. No seu tempo. No seu tempo, mas ele faz bem feito. Isso aí. Então, em alguma área pode ser que tu sinta isso. Eu sinto isso no meu trabalho. O cara falou, corta a grama lá. Nossa, cortei tudo assim, ó. Não, mas era só o que tava grande. Não, é tudo ou não é nada. Demorou, mas fez. Então, pode ser que em alguma área tu sinta essa coisa de organizar o caos. Vocês entenderam? Em algumas áreas que tem essa essência mais gritante. Passou Virgem, nós vamos para... Libra, os librianos, a balança, é ar? Isso, volta pro ar, né? E esse ar é o ar da justiça, né? Do equilíbrio, né?
A Libra, não se fala isso muito, né, astrologia, mas Libra me lembra, remete muito a Atena, sabe? Atena, filha de Zeus. Sim. Então, Atena, tem um mito até de Atena, que não é nem de Atena o mito, mas representa muito essa justiça, né, interna. Que é quando os humanos estavam lá, assim, tiraram o fogo dos humanos, tiraram tudo, eles estavam lá numa situação difícil, os deuses tiraram, né? Atena era a guardiã do fogo sagrado, né, dos deuses. E aí, Prometeus, que foi o que criou os humanos, ele não aguentava ver os humanos nessa situação, e ele roubou o fogo dos deuses para entregar aos humanos, para eles conseguirem se manter, né? Só que nesse meio tempo, ele teve que passar por Atena, né? E Atena, ela é tão justa que por mais que aquilo fosse errado para os deuses, ela permitiu que ele passasse porque era injusto para os humanos. Entendi. Então ela permitiu que Prometeus roubasse o fogo porque a justiça interna dela dizia que era o certo. Legal. E o libriano, a característica dele? Então eles têm uma questão muito importante que é se conectar com o outro, né? Então para o libriano a vida ela é um jogo de dois, né? Enquanto pro leão a gente vê que é só eu, o Libra ele tem que ir pro outro, né? Então, o Libra ele se conecta muito com as pessoas, né? Então, se tu vê o cara sentado na frente de casa, ô fulano, ô ciclano, tudo bom? É libriano. Libriano. Tomando um chimarrãozinho aqui na frente de casa. Libriano. Legal. Ele se conecta com as pessoas porque é isso que é importante na vida dele, né? Entendi. Então, né? Ele se conecta com as pessoas, muitos se casam cedo, o casamento é importante, né, porque é o outro ainda, de novo. Entendi. E o libriano, ele pode ali até se esquecer um pouco de si mesmo, né. Então talvez a dificuldade é a individualização, né? Isso, tem que saber se dá valor, né, se amar e saber dizer não, porque o libriano, ele é aquela coisa, né, ele tenta, por crer que tudo fica equilibrado, ele quer fazer as coisas do jeito que fica bom para todos. Só que aí para ele fica ruim. Então, librianos tem que saber dizer não. Vão saber dizer não. Isso é importante. Depois do Libra vem A gente tem isso. Sagitário? Não, Escorpião. Você tá vendo como eu não entendo da astrologia? Escorpião. Escorpião é água também, né? E emoção. A gente até sabe, né? Escorpião é uma água de muita intensidade, né, muita profundidade. Então, os escorpianos, eles têm uma questão muito importante de também, né, o virgem servia, né? O escorpião, ele é a linha de frente, aquele que até virgem, se você perceber, é um símbolo muito parecido com o escorpião, né? Sim. Virgem é um Mzinho lá pra baixo, com pra o dentro, rabinho, né? E o escorpião pra fora, Isso. Né? Então, se a gente for ver os mitos desses signos, a gente percebe que Ceres é a virgem, aquela virgem, né, que ali colhe as coisas, se conecta com a natureza e tal. Escorpião. Chega um certo momento que Hades, né, que é o rei do submundo, o Plutão, né, na linguagem romana, o Plutão, ele rapta a Ceres, né, que é a Virgem, porque ele se apaixona por ela, rapta ela e leva para o submundo. E aí ele causa uma encrenca danada, porque ela é filha de Zeus, né? Certo. E aí fala, e aí Zeus, vai fazer o quê? Tá, que Hades, Plutão, é irmão de Zeus. E aí a mãe dela ficou louca, deixou os humanos tudo com fome para Deus fazer alguma coisa. Zeus foi lá, fez um acordo, e aí ele resolveu que ela ficaria 6 meses com ele e 6 meses com a mãe dela. E aí, essa Ceres gostou tanto do submundo, gostou tanto de Hades, né? Porque ele é altruísta, né? Sim. Da sua forma, mas ele é altruísta. Que ela acabou se tornando a rainha do inferno. Jura? Mandando mais do que ele até. E aí é a escorpiana, né? Quem que é escorpião? Ela se torna Perséfone. Aí ela perde o nome de Ceres e se torna Perséfone. E Perséfone é um dos mitos de escorpião. Entendi. Então ela se torna a rainha do negócio lá. Me conta uma coisa. O pessoal fala tanto que escorpiano é isso, que escorpiano é aquilo, cuidado com escorpiano. Eu vivo com uma escorpiana. Eu acho ela
direta e reta, ela é profunda, ela às vezes não tem papo na língua, ela gosta ou não gosta. Sim. E para um virginiano, é perfeito, porque eu sou prático. Então, o fato dela ter isso, para algumas pessoas, nossa, a pessoa não sei o que, não sei o que lá. Não, ela é o que ela é. Sim, Né? sim. E aí fala assim, às vezes ela se vinga. Não, eu acho que ela não esquece. Não, o escorpião não esquece de nada. Tem uma memória? O câncer fica voltando na memória, né? O escorpião, ele tá tudo aqui já. Tipo assim, lembrou da pessoa? Tá, fez isso comigo. Aquela ali fez isso comigo 50 anos depois? em 1948 fez aquilo comigo. Então ele vai lembrar. Tá. Mas é um bom signo, porque ele é pra mim, verdadeiro. é meu favorito. Então, eu falo isso. Ele é verdadeiro, né? Ele é que nem sempre as pessoas gostam de ouvir a verdade, né? Sim. E se não gosta de ouvir a verdade, então se afasta de um escorpiano, porque ele vai dizer E aquilo. ele vai falar a verdade assim, ó. Né? O escorpião, ele tem uma coisa muito forte de atrair as pessoas, sabe? Então, muitos políticos têm marca de Plutão, que é o regente do escorpião muito forte, porque ele tem uma coisa de movimentar as pessoas, de Atração, chamar, né? atrair, é um campo magnético muito forte, devido até à sua intensidade, né? Então, é inexplorável. Legal, De legal. tão vasto que é as águas de escorpião, né? E escorpião, ele também tem uma coisa muito interessante que eu observei, né, nos meus estudos, que, claro, né, a gente vai falar um pouquinho de sensibilidade, mediunidade, né, mas tem uns escorpianos que eles têm uma questão de passar uma mensagem pro outro, que vem assim, sabe, a canalização mesmo de Uma sensibilidade, como se fosse sensitivo. sensibilidade mesmo de... Então tem que respeitar o que ele fala. Porque o escorpião, ele tem uma missão, quem nasce em escorpião, dá pra dizer que é a energia mais difícil, sabe? É o aprendizado. Porque a astrologia, vamos falar que é real. Os 12 signos são os 12 trabalhos de Hércules. As 12 energias que tu precisa ter afinidade para poder sair da encarnação de planeta Terra. Então, no momento que a gente se conecta com todas as energias, os 12 signos, a gente, né, ascende desse planeta. Ascende. E por que que o escorpião é mais difícil? Porque ele carrega toda, né, essa energia, essa intensidade, e ele vem fazer um trabalho de revelação, né? Então, como eu falei, muitos acabam mesmo pela mediunidade fazendo isso, outros por outros meios, né? Mas eles têm que trazer uma mensagem, uma revelação que vai Porque às vezes nem eles sabem por Nem quê. ele sabe. Às vezes, por exemplo, vou dar uma situação de uma pessoa que eu conheci, né, escorpiana, que ela falou assim, três na real, já tive 3 pessoas de formas diferentes, mas elas sentem a mesma coisa. Ela sabe, por exemplo, chegou na sala aqui, cheguei na sala, tu é escorpiano, pega e fala, Cris, a tua mãe, ela tá se sentindo mal, tal, não sei o que, né? Sim. Faz o seguinte, pega tal coisa e dá tal coisa pra ela e que ela vai melhorar. Aí, tipo, como é que tu sabe disso? Entendeu? Nem ela sabe. Nem a pessoa sabe. Não, a pessoa não sabe. Ela simplesmente sabe que tem que falar aquilo e aquilo vem e ela tem que falar. E isso é muito... E às vezes é isso que às vezes os escorpianos são mal vistos, porque tipo assim, que enxerido, o que tem que falar sobre a minha vida? Porque o escorpiano não enxerga isso, né? Ele tem essa coisa do velado, né? Sim. Ele é o signo dos mistérios também. Isso. Do oculto, do misticismo. Bem. Então dá ótimos cirurgiões, ótimos matemáticos também, pesquisadores, ótimos ocultistas, bruxos, magos, terapeutas, né? Eles mergulham muito nessas energias dos mistérios.